rica oportunidade de estar aqui com a igreja para testemunhar o que Deus fez na vida da minha filha. Grandes coisas faz e fez e fará o Senhor por nós. E por isso estamos e ficaremos alegres. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Para a nossa meditação, Salmos capítulo 66 e 20, que diz assim: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. A Bíblia ela é clara em nos dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livrará de todas. Eu não sei como foi que você chegou aqui, se você chegou com o teu coração aflito, se chegou com o coração angustiado, se chegou com os teus sonhos frustrados, se chegou com um empecilho tão grande, com um problema achando que não tem mais solução. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é juiz dos juízes, é médico dos médicos, é doutor dos doutores, e Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Agora é na hora certa, é no tempo determinado por Ele. E muitas vezes ficamos sem entender os porquês. Mas é para que tudo na nossa vida tem uma finalidade. E toda prova ela tem início, tem meio e tem fim. E devemos ficar alegres, porque somos participantes das aflições de Cristo. Não é assim, pastor? E nessa prova, tudo que eu pedi a Deus era maturidade espiritual para suportar. Porque eu vi muita gente caindo por tão pouco. Mas não é porque eu era uma super mulher poderosa, não. Era porque eu não afastei de mim, nem dos meus lábios, o louvor a Deus. Às vezes estava doendo, mas eu estava cantando. Muitas vezes eu não queria sair nem na porta de casa. Mas Deus, Ele me dava forças para suportar. Muita gente acha que a minha luta ela começou de 2 anos da pandemia para cá. Não foi, pastor. Não foi. Quando Larissa ela tinha 8 anos de idade, ela começou a ver uma menina dentro de casa. Eu até comentei isso com Ilma ou Iris, eu não sei qual das duas. Uma menina, ela viu uma menina dentro do quarto. E teve medo, se assustou. Disse: mãe, tem uma menina aqui dentro do quarto com os cabelos assim, assim. Ali eu orei e ela conseguiu dormir. E tinha um monte de boneca, irmãos, no quarto dela. Tinha todo tipo de boneca lá. Porque quando nós somos crianças, né, a gente não tem muita coisa. E quando crescemos, queremos dar de um tudo. Mas até para isso nós temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Não é tudo que os nossos filhos querem que nós devemos dar. E ali eu comprei vários tipos de boneca e coloquei no quarto. E desse dia em diante, eu orei a Deus e tirei todas as bonecas, fiz uma limpa e joguei fora. Ali quando Larissa começou a dormir, dormia pouco, mas dormia. E ali começou o processo. Ela não falava muito, eram poucas coisas que ela conseguia falar. Na escola o aprendizado era muito difícil, irmãos. Era muito difícil. E a estratégia que o Senhor me deu era ler a palavra para ela. Então toda noite, ou quase todas as noites, quando eu falhava, eu tinha que ir lá ler a Bíblia para ela. E assim ela aprendeu a ler e aprendeu a escrever, para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que o que eu não sabia é que depois de tanto ensinamento que eu começava a fazer ali, o diabo ele ia usar tudo isso para tentar me destruir e tentar destruir a vida dela. Mas como assim? Passou-se os anos e ali ela ficava assim. Ela começou a ter sérios problemas. Ela não falava, como eu já falei. Ela tinha medo das pessoas, tinha fobia social, começou a ter depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Era tanta da coisa, irmãos. E ali eu procurei a primeira psicóloga, ela com 8 anos de idade. E o que a psicóloga me falou é que não tinha como ter acesso para conversar com ela, porque ela não falou, nem desenhou todos os acessos possíveis. Ela tentou fazer com ela, mas ela
falhou na tentativa. Mas eu creio que tudo era um plano do nosso Deus. Às vezes nós não entendemos o agora, mas lá na frente nós entenderemos. E ali, irmãos, foi esse processo. Passou um tempo, veio a pandemia, ela tinha até dado uma melhorada, como os irmãos viram. Ela ficava nas crianças e um certo tempo ela não conseguia mais. Quem se aproximava dela, ela chorava. Quem se aproximava dela, ela chorava. E até as outras crianças tinham uma certa dificuldade, não era, irmã? De chegar próximo a ela. E as crianças eram tão amorosas com ela. E uma era tão amorosa, toda a igreja era muito acolhedora com ela. Mas ela tinha medo das pessoas. Ela não queria que ninguém se aproximasse dela. E veio a pandemia, eu adoeci. E ali ela começou a ver pessoas se perdendo. E eu estava doente. Estava eu doente, a minha irmã doente. E daí começou a revolta com Deus. E ela começou a desacreditar em Deus. Irmãos, e muitos jovens e adolescentes que nessa fase estão passando por esse problema. Está tirando o crédito da existência de Deus. Por quê? Devido a muito celular, devido a muita internet, a rede social, tudo isso, irmãos. Instagram, tanta informação, mas a principal informação está aqui, ó. É a palavra de Deus. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz e essa palavra é que liberta, é a palavra de Deus. Muitas vezes eu me culpava por não estar o tempo todo, irmãos, plantando no coração da minha filha e do meu filho essa palavra aqui. Quando eu e você, igreja, começarmos a plantar essa semente aqui no coração dos nossos filhos, não vai haver mais ansiedade, não vai haver mais depressão, não vai haver mais espírito suicida, porque ela liberta, nada sobre aleluia. E ela também passou anos dormindo com o irmão na cama. Ela para um lado e ele para o outro. Ela tinha medo de dormir assim, sozinha na parte de cima. E ali eu vi Deus trabalhando. Muitas vezes eu me sentia só. Porque chegava um e falava, é manha. Eu dizia, não é manha, não é manha. Eu nunca desisti da minha filha, irmãos. Nunca desisti da minha filha. E ela criou uma dependência emocional muito grande. Porque é isso que a fobia social faz. Ela afasta de todo mundo. Mas ela tem, eu não sei, eu sou leiga no assunto. Mas eu sei que a pessoa se apega de uma forma quando está com depressão, se apega de uma forma tão grande em outra pessoa, que esquece até da existência de Deus. Veja como é sério, irmãos. É muito sério mesmo. Deus, Ele existe, jovem. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali passou um processo. E na pandemia, como eu havia falado, foi intensificando. Quando voltou às aulas, ela não conseguia mais fazer a prova, não conseguia fazer mais nada. Aí veio as vozes. E eu comecei, irmãos, a estudar a respeito de muita coisa. Porque a mim, ela falava que não ouvia vozes. Mas o Espírito Santo de Deus dizia a mim que ela ouvia sim. E era coisa pesada. Eu tenho, irmãos, em casa, essa quantidade aqui, ó, de cartas escritas, com palavras tão pesadas. Eu não trouxe aqui, porque eu tenho certeza que nem todo mundo tem a oportunidade de ver. Ela morre de desgraça. Eram palavras induzidas, muito forte, pesada. E ali, irmãos, ela fazia através de desenhos. Ela começava a desenhar. E só de você olhar, você fica perturbado. E o professor viu ela desenhando aquilo e ficou perturbado. Me chamou. Irmãos, muitas vezes eu estava pronta para ir à igreja. Por círculo de oração, o telefone tocava. Venha buscar a sua filha, irmã, que ela está passando mal. Isso não foi uma vez, foi várias vezes. E muitas vezes eu vinha chorando da escola, porque não era fácil, irmãos, ver todo mundo desenvolvendo e ela no mundo fechado, aprisionada por quem? Pelo diabo. Não era por outra coisa, era aprisionada numa prisão que nenhum cadeado abre, mas só a mão do Senhor que liberta.
aberta. Glória a Deus. E ali não era fácil, não era fácil. Ela tinha ódio de todo mundo. Veja só o que o diabo faz. Ela se olhava no espelho, via uma imagem distorcida de si mesma. Via uma imagem distorcida de si mesma. Quantas jovens dentro da igreja não estão assim? Todas lindas, perfeitas, com saúde, se olhando no espelho, dizendo que não é ninguém, que é feia, que Deus não vai dar um casamento, que Deus não vai dar um futuro. Eu quero te dizer nessa noite que o meu Deus e o teu Deus te fez perfeita, te criou para ser perfeita, te criou para glorificar e exaltar o santo poderoso nome dele. E isso é mentira do diabo, porque você é a imagem perfeita da criação de Deus. Aleluia! Ela saía, irmãos, com uma máscara assim no rosto. Passou a pandemia, ela não conseguia tirar a máscara do rosto. Andava com a mão assim. Quem via ela na rua era assim. Ela chegou a pesar 31 quilos. E tá mais cheinha agora, viu? Tá magrinha assim, tá mais cheinha. Tá comendo. E ela não falava, como falei a vocês.